Olá, aluno. Como prometido, hoje nós vamos ter a primeira aula de exercícios. Bom, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a teleaula 1 e a teleaula 2. A teleaula 1 sobre amostragem e distribuição de frequências. E a teleaula 2 nós vamos falar sobre média, mediana, moda, variância, desvio padrão, assimetria e coeficiente de variação. Então, vamos para o quadro, para o primeiro exercício. O primeiro exercício é sobre amostragem. Então, eu tenho uma turma de métodos estatísticos. Será realizada uma pesquisa nessa turma a respeito da estatura dos estudantes. Para tanto, serão entrevistados 60 estudantes, sendo 31 mulheres e 29 homens. Com base nessas informações, responda: quantos homens e quantas mulheres podem ser selecionados, sabendo que se quer uma amostra de 10%? Eu quero que utilize a amostragem proporcional estratificada. Como é que eu faço isso? Bom, então eu quero saber quantos homens e quantas mulheres, baseado na amostragem proporcional estratificada. O que eu tenho que fazer primeiro? Bom, eu tenho 60 estudantes, 31 são mulheres e 29 são homens. Eu quero uma amostragem de quanto? De 10%, não é isso? Está aqui. 10%. Quanto que equivale 10% de 60? É só pegar os 60 e multiplicar por 0,1. Então, está aqui 60 vezes 0,1, 10%, né? Isso vai dar quanto? Vai dar o 6. Então, eu estou obedecendo que a amostra vai ter 10% dos estudantes. Para saber quantas mulheres e quantos homens, eu vou fazer a mesma coisa, mas eu não vou multiplicar 60 por 0,1. Eu vou pegar 31, são 31 mulheres, e vou multiplicar por 0,1. Porque se eu tenho 10% de estudantes, eu tenho que pegar igualmente 10% de mulheres e 10% de homens. Isso é amostragem proporcional estratificada. Então, quantas mulheres eu vou ter? 31 vezes 0,1, isso dá 3,1. Mas é lógico que não existe 3,1 mulheres. Eu arredondo isso para 3. O dos homens são 29 homens. Então, quanto que é 10% de 29? Vou pegar o 29 e multiplicar por 0,1. Isso vai dar 2,9. Mas eu tenho que ter um número inteiro de pessoas. Então, 3. Você pode perguntar o seguinte: por que eu arredondei as mulheres para menos, ou seja, eu ignorei o número 1, porque era 3,1, e os homens eu pus para mais, porque era 2,9, e eu arredondei para 3. Essa é a regra de arredondamento mais simples que tem, que fala o seguinte: se você quer arredondar, no caso aí é a primeira casa depois da vírgula. Então, se eu quero arredondar, eu olho para essa casa, se for 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu arredondo para mais, da mesma forma que eu fiz para os homens. Agora, se for 4, 3, 2, 1, eu simplesmente ignoro esse valor. Não importa se é a primeira casa depois da vírgula, se é a segunda casa depois da vírgula,
a regra de arredondamento é a mesma. Então, essa foi a primeira amostragem. Agora, vamos para a segunda. Segundo exercício, em um congresso de administradores de pequenas empresas, serão ministradas diversas palestras e mesas redondas. O número de administradores inscritos foi 206 do setor de alimentos, 197 do setor de comércio e serviços, 132 do setor de construção civil. Novamente, eu quero uma amostra proporcional estratificada de 60 administradores. Então, só pode ter 60. Então, vamos trabalhar. Ali eu repeti, né, 536 administradores, 35, desculpa, que é o total, dividido em 206 de alimentos, 197 comércio e serviços, 132 do setor de construção civil. Eu quero uma amostra de 60 administradores. Então, eu preciso saber a proporção, ou seja, quanto equivale esses 60 dentro do 535? É regra de 3, né? Normal. 535 é 100%, eu quero saber a porcentagem do 60. Então, o que eu faço? Eu pego 60, divido pelo 535, isso vai dar 0,1121. Se eu quisesse que desse em porcentagem, eu deveria simplesmente multiplicar por 100. Tá? Mas eu não quero em porcentagem. Eu quero o número dessa forma, porque agora nós vamos fazer que nem o exercício anterior. Nós vamos multiplicar essa proporção nos números dos outros administradores. Então, tá aí. Alimentos. Eu tenho 206 no setor de alimentos. Eu tenho que multiplicar pela proporção que eu encontrei, que é 11,21%. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 23 administradores do setor de alimentos. Aqui eu coloquei esse sinal quer dizer aproximadamente. Isso quer dizer que deu 23, alguma coisa. Mas como é número de pessoas, eu só posso pegar o número inteiro. Então, põe esse sinalzinho. Comércio e serviços, eu tenho 197. Então, eu vou pegar o 197 e vou multiplicar por aquela proporção. Isso vai dar 22. Também o sinalzinho de aproximadamente. E, por fim, o de construção civil. Construção civil são 132. Multiplico pela proporção, eu vou ter 15 do setor de construção civil. Então, a minha amostra de 60 administradores vai ter 23 do setor de alimentos, 22 comércio e serviços e 15 setor de construção civil. Bom, dessa forma, então, eu tenho a minha amostra. Você viu que, no primeiro caso, eu dei a porcentagem. Ó, eu quero de 10%. Essa eu não dei, mas eu falei qual é o número que eu quero de administradores na minha amostra. E aí eu tive que ir atrás da porcentagem para colocar nos valores dos administradores. Então, essa foi uma amostra também, teoria da amostragem. Agora, vamos para frente. O próximo exercício é média, mediana, moda, variância e desvio padrão. Os dados estão aqui, ó. São esses os dados.
você vê que eles não estão distribuídos numa distribuição de frequências. A gente diz que são dados não agrupados. Então, esses são os dados que nós vamos trabalhar agora. Primeiro, nós vamos achar a média. Média para dados não agrupados, a fórmula é 1 sobre n. O que é n mesmo? Número de dados. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu n é 10. Quem que é o xi? O xi são os dados. O 3 é um xi, o 5 é um xi, o 2 é um xi e assim vai. Só que quando a gente faz assim, ó, esse aqui é o xi, mas é o primeiro xi, então é o x1. Esse aqui é o segundo xi, portanto é o x2. Esse é o terceiro xi, portanto é o x3. Então, esses são os xi. Então, como que a gente vai fazer? É 1 sobre 10. N igual a 10. Abriu aqui. Somatório quer dizer somar. Você vai somar todos os xis que você tem. Portanto, vai ser 3 mais 5 mais 2 mais 6 mais 5 mais 9 mais 5 mais 2 mais 8 mais 6. Então, aí, todos os x. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é isso a média para os dados agrupados. Quanto que dá isso? Você somando 8, 8, 10, 16, 21, 30, e assim vai, né? Vai dar 51. Pode somar que você vai ver que vai dar 51. Vai ser dividido por 10. 51 por 10 é 5,1. Aqui está a minha média. Então, para dados agrupados, não tem muito mistério calcular a média. Você tem que lembrar simplesmente quem é o xi. O próximo vai ser a mediana. A mediana também vai ser fácil. Só que a primeira coisa que eu preciso é ordenar os dados. Ordem crescente. Então, ordenando os dados, eu tenho isso. Bom, agora eu preciso saber aonde está a mediana aqui nos dados ordenados. Primeira coisa, não, na verdade, segunda. Primeiro ordenou, segundo, você vai procurar a posição da mediana. A posição sempre, aqui, isso aqui independe se você tem dados agrupados ou não. Como a mediana está no meio da distribuição, você vai calcular n mais 1 dividido por 2. Aí aqui é o seguinte, se eu tenho um número ímpar, no nosso caso não é ímpar, né? É 10, então é número par. Se fosse ímpar, eu já acharia a posição do meio, e aí a mediana está na posição do meio. Não confunda posição com mediana. No nosso caso, é um número par. Então, eu vou ter que fazer a média dos dois valores centrais. Então, vamos lá. 10 mais 1 é 11, dividido por 2, 5,5.
Agora, 5,5 é a posição. É a posição 5 e a posição 6. O 5,5 está entre 5 e 6. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, olha o 5 aqui. Esse 5 calhou de estar na posição 5. Mas isso não tem nada a ver. Aqui poderia estar outro número que não fosse o 5. Tá? A posição 6 é essa, ó. Está do lado do 5. Você vê que na posição 6 eu não tenho o número 6, eu tenho o número 5. Então, não confunda posição com mediana. Aí, o que eu vou fazer? Aqui está falando, ó. Eu vou fazer a média dos dois valores. Que dois valores? O 5 e o 5. Que, na verdade, nem precisava fazer a média, porque iria dar realmente o 5. Então, essa é a mediana. Novamente, agrupa, calcula a posição e descobre qual o número ou quais os números estão nas posições centrais. No caso da par, são 2. No caso da ímpar, é um só. Tá? Aí não precisa fazer média. Próximo, moda. Moda, aqui é dados não agrupados, você vai ver o número que mais se repete. Você poderia ver com os dados não ordenados, mas é mais fácil você ver através dos dados ordenados. Qual que é a moda? É o 5. Por quê? Porque o 5 se repete 3 vezes. Tá? Então, por isso que ele é a moda. Ninguém se repete mais do que o 5. Agora vamos para a variância e desvio padrão. Novamente, dados não agrupados. Qual é a fórmula? A fórmula é esta. Eu coloquei já a média, que eu vou precisar da média. Está aqui. A variância é o somatório dos xi. Quem que é o xi mesmo? Vou colocar aqui. Xi. Menos a média está aqui. Elevado ao quadrado. Dividido por n menos 1. Mas por que n menos 1? Porque é amostra. Se fosse população, você ia dividir por n. Essa é a diferença de se calcular a variância para amostra ou para população. Então, são 10 dados, n menos 1, então dá 9. E aqui eu vou começar. Primeiro xi, quem que é? É o 3. Menos a média, que é 5,1. Eleva ao quadrado. Mais porque é somatório. Qual que é o próximo xi? O 3 já foi, agora o próximo é o 5. 5 menos 5,1 elevado ao quadrado. Depois, é o 2. 2 menos 5,1 elevado ao quadrado. Mais, o próximo é o 6. 6 menos 5,1 elevado ao quadrado. Mais, agora é o 5 novamente, olha lá. 5 menos 5,1 elevado ao quadrado. E aí você vai fazendo. Faz com 9, faz com 5, faz com 2, com 8 e com 6. Todos eles. E aí você soma tudo e divide por 9. O somatório vai dar 48,9 e você vai dividir por 9. A variância é 5,3.
43. Agora, o desvio padrão. O desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, vai ser raiz quadrada de 5,43. Isso dá 2,33. É interessante, no caso da variância e do desvio padrão, você dá pelo menos 2 casas depois da vírgula. É regra isso? Não, não é regra isso. Tá? Mas seria interessante dar 2 casas depois da vírgula. Então, esses foram dados não agrupados. Agora, nós vamos trabalhar com dados agrupados. Então, vamos para o próximo exercício. Considerando as notas de um teste de inteligência aplicado em uma amostra de 100 alunos. Quem que é esse 100? É o N, né? Forme, olha lá, uma distribuição de frequência. A primeira classe vai começar com o limite inferior dos dados. E calcule, olha lá, vamos calcular frequência relativa, vamos calcular frequência absoluta, acumulada, a frequência absoluta e frequência individual é a mesma coisa. Vamos fazer o histograma, calcular média, mediana, moda, variância, desvio padrão e vamos ver a assimetria. Olha, é nota, não é nota? Isso é dado contínuo ou dado discreto? Lembre-se que é diferente, né? Tratar com dado contínuo e tratar com dado discreto. O dado contínuo tem que ser colocado em distribuição de frequência com intervalo de classe. Vocês vão ver o que é intervalo de classe. Já os dados discretos, o interessante é não ter intervalo de classe, mas a gente pode fazer com intervalo de classe. Só que é o seguinte, toda vez que a gente faz uma distribuição com intervalo de classe, eu estou trabalhando com uma distribuição com perda de informação. Quando eu estou trabalhando com uma distribuição sem intervalo de classe, a distribuição é sem perda de informação. Então, vamos começar o nosso exercício. Primeira coisa, então, que você se pergunta, oba, isso é dado quantitativo discreto ou quantitativo contínuo? É contínuo, tá? Porque é nota, né? Nota, eu posso te dar uma nota decimal, ó. Você tirou 68,5, 70,3. Se eu posso fazer isso, dados contínuos. Se são dados contínuos, eu tenho que começar com a segunda pergunta. Qual é a amplitude das classes? Ou seja, as classes vão ter que intervalo, né? Intervalo. Bom, aí o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o menor valor e o maior valor dos meus dados. Aqui, ó, menor valor, maior valor. Então, simplesmente isso, vai atrás do maior valor e do menor valor. A amplitude ou o intervalo das classes vai ser dado por valor maior menos valor menor dividido por raiz de n. Essa é uma fórmula. Então, vai ser 108 menos 62 dividido por raiz de 100. São 100 dados. Então, isso vai ficar igual a 4,6. Só que olha para os seus dados, nenhum deles tem casa depois da vírgula. Isso não quer dizer que seja discreto, simplesmente não tem.
Então, é muito mais fácil eu trabalhar com intervalo de classe inteira e não decimal. O decimal vai ficar bem mais difícil de você colocar os dados na classe e assim por diante. Então, nós vamos assumir a amplitude igual a 5. Bom, nós vamos começar a primeira classe com o menor dado que eu tenho, é 62. Como o 62 está no conjunto de dados, eu tenho que fechar do lado do 62. Lembre-se que esse sinalzinho, ele é isso. Então, o xi vai estar entre dois valores. Vai assumir o valor da esquerda, mas não vai assumir o valor da direita. Então, esse é o símbolo. Então, vamos lá. Aqui estão os dados. Espera só um pouquinho, vou apagar aqui para não atrapalhar a gente, né? Tá certo? E aí, vamos fazer a nossa tabela. Tá aqui, nossa tabela. A primeira classe, eu disse que vai começar com 62. Vai fechar no 62 e não vai fechar do outro lado. Não pode fechar dos dois lados, tá? Qual que é a amplitude da classe? A amplitude é 5. Conta 62 mais 5, quanto que dá? 67. Bom, como aqui na primeira classe eu não incluí o 67, eu vou incluir o 67 aqui embaixo. Senão eu perco o número, tá? Por exemplo, eu perco 67. Tá certo. 67 mais 5 dá 72. Vou repetir o 72. Pelo mesmo motivo. Fechou no 72. 72 mais 5 é 77. Repete. 77 mais 5 é o 82. Repete 82. 82 mais 5, 87. 87 mais 5 é 90 e... Você vê que eu vou somando 5. Até quando? Até eu chegar no 108. 92, fechou. 97. 97... Fechou 102. 102. Fechou 107. Faltou uma classe aqui, né? 107 até 112. Então, vamos conferir. 62 mais 5, 67. Repetiu 67, somou com 5, dá 72. 72 somou com 5, 77. 77 mais 5, 82. 82 mais 5, 87. 87 mais 5, 92. 92 mais 5, 97. 97 mais 5, 102. 102 mais 5, 107. 107 mais 5, 112. Então, eu já tenho 108 ali na minha última classe. Agora é processo de contagem. Quantos números tem entre 62 e 67, não incluindo o 67? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
Essa é a frequência. Não pode incluir o 67, então eu não incluí o 67. Entre 67 e 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não incluiu 72. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O próximo não pode incluir 82, tá? Então, começa no 78, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não inclui o 82. Próximo, não pode incluir o 87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Parei porque o próximo é o 87. Agora, eu não posso incluir o 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O próximo é o 92. Agora eu não posso incluir o 97. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O próximo não posso incluir o 102. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo eu não posso incluir o 107. 2, 3, 4, 5, 6. Na última classe ficou o 1. Eu só tenho o 108. Então, está aí a distribuição com intervalo de classe. Ah lá, intervalo de classe eu tenho um número, outro número, e eu tenho o xis entre esses dois números. Por isso que é intervalo de classe. Então, tá aí. Eu simplesmente coloquei novamente. Aqui eu já fiz a contagem, tem que dar 100, porque são 100 números, né? Então, a frequência individual somada tem que dar um número de dados. E agora nós vamos no FR, que é a frequência relativa. Como é que eu calculo? Eu pego a frequência individual, que está aqui na coluna 2, divido pelo número de dados, que está aqui embaixo, que é 100, e multiplico por 100. Frequência relativa é dada em porcentagem. A sorte nossa, olha só. Quando eu colocar o número de dados é 100. Vai cortar. Então, vai ter que, no nosso caso, isso só acontece quando eu tenho 100 dados. Se eu tiver 99, isso não acontece. A frequência relativa vai ser igual à frequência individual. Então, é só repetir. Aí, repetia lá, 4, 7, 18, 15 e assim por diante. Somando, tem que dar o quê? O 100%. Então, isso é frequência relativa. E agora a frequência acumulada. Olha só como é que faz. Primeira coisa, você vai repetir a frequência individual da primeira classe. Aqui, ó, é o 4. Agora você vai começar a somar. Vai vir aqui no 4 e vai somar com o 7. Vai colocar ali.
Agora você vai pegar o 11 e vai somar com quem? Com o 18. Agora você vai somar com quem? Com 15. Agora você vai somar com quem? Com 23. Agora com quem? Com 9. Agora com 11. Com o 6. Com o 6. E aí com o 1, dando 100. O último, a última frequência acumulada tem que ser igual ao número de dados. Se eu tenho 100 dados, ele tem que ser igual a 100. Se eu tenho 50 dados, tem que ser igual a 50. E assim por diante. É assim que você sabe se calculou a frequência acumulada corretamente ou não. Então, isso foi frequência relativa, que é dada em porcentagem. Ela sai, na verdade, de uma regra de 3. Eu já estou te dando o resultado da regra de 3. Mas se você fizer, a primeira frequência é 4. A 4 é x, 100 é 100%. Então, se você fizer assim, você também vai achar o valor da frequência relativa. E a frequência acumulada é só você ficar somando. Então, vamos agora calcular média, mediana, moda, variância e assim por diante. Ah, não, antes nós vamos fazer o histograma. Para o histograma, eu preciso da classe e da frequência de cada classe. Então, olha lá, o eixo X, você coloca as classes, tá? Eixo X. No eixo Y, você vai colocar o FI. Então, aqui é quem? FI. Eu fui até 23 porque a frequência maior que eu tenho é o 23. Então, não preciso ir para mais do 23. Então, agora vamos começar a fazer os retângulos. Se é dado com intervalo de classe, os retângulos se tocam. Ok? No caso dos dados contínuos. Então, dados contínuos, os retângulos se tocam. Então, a primeira coisa é ir atrás da frequência. A primeira classe, a frequência é 4. Então, você vai lá no 4 e faz um pedacinho de reta horizontal. Lá no 4. E aí, você desce essa retinha para o eixo, tocar o eixo X. Formou o seu primeiro retângulo. A segunda classe, ela tem frequência 7. Aonde está o 7? Está aqui. Vai lá no 7 e faz um traço horizontal. Desce até o eixo X e aí você tem outro retângulo. Próxima classe tem 18. 18 de frequência. O risco saiu no 19, mas você vai lá no 18, coloca essa retinha e aí desce. Pode ver que todos os retângulos estão do mesmo tamanho. E tem que ser. Por quê? Porque ele equivale à largura da classe. Isso aqui, ó, equivale a 5. Não tem, é lógico, 5 centímetros, né? Mas ele está representando a largura de classe 5.
77 a 82 tem 15. Então, vamos lá no 15, também foi no 16. Faz a retinha horizontal e desce vertical. Tá aqui o outro retângulo. O próximo, a próxima classe, 82, 87, está lá no 23. Pôs a retinha horizontal, desceu e fez o retângulo. Próxima classe é o 9. Aqui o 9. Desceu. Próxima classe é o 11. O 11. Aqui. Desceu. Próxima classe é o 6. Cadê o 6? 6 está aqui. Então, a retinha desceu. O próximo também é 6. Aí. E o último é 1. O 1 está aqui embaixo. É um probleminha, né? Então, tá aí os retângulos que a gente estava trabalhando. Fiquei devendo retângulo de 1. Tá aqui. Retângulo de 1. Aí está o seu... Aí está o seu histograma. Bom, vamos agora calcular a média, tá? Me dê 2 minutinhos, eu já volto, tá?
Bom, nós calculamos a média para dados não agrupados, vocês lembram disso? Agora nós vamos calcular a média para dados agrupados em distribuição de frequência. Vai mudar um pouquinho. Vamos para o quadro. A fórmula agora, ela vai ter isso aqui, ó. Na anterior, não tinha esse FI. Né? Agora tem. Eu tenho que levar em consideração a frequência, uma vez que o dado se repete, né? Lá não, lá eu não precisei fazer isso. Então, é a única diferença. Agora, a segunda, não é a única não, desculpa. A segunda, quem é o XI? É o ponto médio da classe. Então, toda vez que eu tiver uma distribuição de frequência com intervalo de classe, o XI é o ponto médio. É dado? Não, eu tenho que calcular. Olha lá. Essa classe começa com 62 e termina com 67. O que você vai fazer? Você vai fazer 62 mais 67, opa, não sai um 6, 67 dividido por 2. Então, novamente, 62 mais 67 dividido por 2. Esse vai ser, olha lá, o XI. Então, primeiro, 62 mais 67, 64,5. O que eu fiz? Somei 62 com 67 e dividi por 2. Agora, eu vou somar o 67 com o 72 e vou dividir por 2. 72 mais 77 dividido por 2. 77 mais 82 dividido por 2. 82 mais 87 dividido por 2. 87 mais 92 dividido por 2 e assim vai. Eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte. Você pode calcular somente o ponto médio da primeira classe. Depois, quanto que vale a amplitude da classe mesmo? Vale 5. Olha lá, vai somando 5. 64,5 mais o 5 dá 69,5. Mais 5 dá o 74,2. Mais 5 dá 79,5. E assim vai. Então, na verdade, você precisa calcular o ponto médio da primeira classe e depois vai somando a amplitude da classe, que no nosso caso é 5. Essa frequência aqui a gente já tinha obtido. Agora, para a fórmula da média, eu preciso fazer a multiplicação do XI com quem? Com o FI. Onde está o XI? O XI está na segunda coluna e o FI na terceira. Então, você vai fazer o seguinte, 64,5 vezes 4, 69,5 vezes 7, 74,5 vezes 18, 79,5 vezes 15, 89,5 vezes 9, 94,5 vezes 11 e assim vai, tá? Até o último valor. Então, eu tenho aqui os valores dessa multiplicação. Para a média, o que eu preciso?
da soma de todos esses números. Ou seja, eu preciso somar os números, né? E depois, desculpa, isso aqui é a última classe, né? Está aqui, 8.400. É a soma de todos os xi multiplicados por fi. Você pode perguntar para mim o seguinte, mas professor, eu preciso fazer uma coluna com o xi vezes fi, eu não posso calcular tudo de uma vez só na calculadora? Pode. Mas você pode cometer erro em algum instante da multiplicação, você não vai saber voltar, né? Dessa forma, fica muito mais fácil para corrigir erros. Então, olha lá, o xi é o somatório, o n é 100. Então, vai ser 8.400 dividido por 100, eu tenho a média de 84. Então, a diferença qual foi mesmo? Ponto médio, e dentro do somatório tem a frequência. Próximo vai ser quem? Mediana. Mediana, no nosso caso agora, tem uma fórmula. Está aí a fórmula. Tá? Essa é a mediana para uma distribuição de frequência. Quem que é LI? Limite inferior da classe da mediana. Então, eu vou ter que achar a classe da mediana. Porque aí eu consigo quem? O limite inferior dessa classe. Eu preciso do número de dados, que é 100. Preciso, esse símbolo aqui de somatório. A mediana, ela divide a sua distribuição em duas partes. Eu quero a somatória de todas as frequências nessa primeira parte. Essa primeira parte, você vai somar todas as frequências de todas as classes anteriores à mediana. E, por fim, a frequência na classe da mediana. O C é minha amplitude da classe, que no nosso caso é 4. Então, vamos coletar os dados. Primeira coisa, como encontrar a classe da mediana? Lembra que eu falei que aquela fórmula da posição serve para dados agrupados e dados não agrupados. Então, é n mais 1 dividido por 2, sem problema nenhum. Onde procurar o resultado que eu vou ter aqui? O mais fácil é procurar na coluna da frequência absoluta. Mas necessariamente não precisa. É mais fácil calcular na frequência absoluta. Acumulada, desculpa, falei absoluta, mas é acumulada. Aqui estão as 3 colunas. A classe, a frequência, e aqui eu deixei a frequência acumulada. Então, vamos lá. Qual é a classe da mediana? Eu tenho 100 dados, lembra? É n mais 1 dividido por 2, né? 100 mais 1 dividido por 2 é 50,5. Você vai procurar isso aqui na coluna da frequência acumulada. Aqui eu tenho 4, tá aqui? Não tá. 11, 29, 44, tudo isso é menor, né? São valores menores do que a posição que eu quero. E que tal aqui? Aqui tem, na verdade, de 45 até 67, né? Então, o 50,5 está aqui. Achei a classe da mediana. Está aí a classe da mediana. Uma vez que eu tenho a classe da mediana,
eu posso já coletar os meus dados. Qual que é o primeiro dado? Quem é o limite inferior da classe? Aqui, ó. Limite inferior da classe da mediana. Número total de dados é 100. Agora, o somatório de todas as frequências das classes anteriores à mediana. Se você viesse aqui no FI, o que você teria que fazer? Somar 15 com 18, com 7 e com 4. Opa, mas a frequência acumulada já dá esse valor aqui, ó. Que é 44. Por isso que é bom a frequência acumulada. Eu já tenho o valor. Por quê? Ela vai acumulando frequências. Frequência na classe da mediana é o 23. Largura de classe é o 5. Coletei os dados. Agora é jogar na fórmula da mediana. Então, a fórmula da mediana está aqui. O LI eu achei que é 82. A frequência na classe da mediana, 23. O N é 100. Esse somatório é 44. O C é 5. Então, eu jogo na fórmula e eu tenho que a mediana é 83,3. Eu só substituí todos esses valores que eu coloquei aí na fórmula da mediana. Então, essa fórmula é para ser usada quando você tem distribuição de frequência com intervalo de classe. Ou seja, com perda de informação. A moda também tem uma fórmula. Essa é a fórmula da moda para uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar o limite inferior da classe que contém a moda. Agora a classe é a classe modal. Vou ter que saber o delta 1. O delta 1 é um excesso. Toda vez que você vira um delta na matemática, ele sempre faz o seguinte, é um valor menos outro valor. Então, no caso aqui, vai ser a frequência modal e a classe anterior, frequência da classe anterior à classe modal. Já o delta 2 é frequência modal menos a frequência da classe posterior. E o último é o C. Aqui eu não preciso de frequência acumulada. Eu preciso, na verdade, da frequência individual. Me diz aí, qual classe que tem maior frequência? Está aqui, ó. 23. Então, essa é a classe modal. Agora, o que eu vou fazer? Coletar dados. Eu preciso do LI, delta 1, delta 2 e C. Aqui, ó, o LI está aqui, limite inferior da classe modal. Então, é 82. Delta 1 é a diferença da frequência da classe modal com a classe anterior à classe modal. Então, é 23 menos 15. O delta 2 é a diferença da classe modal para a classe posterior. Então, é 23 menos 9. O C é 5. Coletamos os dados, agora é colocar na fórmula. Aí. LI, 82, delta 2 é 14, delta 1 é 7 e o C é 5. Jogou tudo na fórmula, achou que a moda é 83,7. Quem vem agora? Variância. A variância que nós já calculamos, né, não tinha o FI. Essa tem o FI.
Então, eu vou ter que fazer este cálculo, elevar ao quadrado e multiplicar por FI. Como é que eu faço isso para tornar minhas contas melhores, né? Mais rápidas, com menos erro? Eu abro 3 colunas. A primeira é só com xi menos x médio. Está entre entre módulo, porque não me interessa o sinal, uma vez que vai ser elevado ao quadrado. Então, calculei o xi menos x médio. O próximo, eu vou pegar o resultado desta coluna e elevar ao quadrado. Depois, eu vou pegar o resultado desta coluna e vou multiplicar quem? O FI. E aí, eu vou fazer o somatório. Então, está aqui, abri 3 colunas, do jeito que eu falei que eu iria abrir. Não esquecer que a média é 84, então aqui vai ficar 64 64,5 menos 84. Isso que vai ficar aqui, tá? Aqui, 69,5 menos 84. Aqui, 74,5 menos 84. E aí, vai para todos os valores. Você vê que foi do mesmo jeito que nós fizemos para dados não agrupados. Por enquanto, é a mesma coisa. Então, estão aí os valores dessa subtração. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta coluna aqui e vou elevar ao quadrado. Toda a coluna. Tá aí. Então, essa coluna é essa daqui elevado ao quadrado. Agora, essa daqui eu vou multiplicar pelo FI. Então, vai ser 4 vezes 380,2, 7 vezes 210,25, 18 vezes 90 e assim vai. Aqui estão os resultados. Simplesmente multiplicando frequência com a coluna 4. Eu preciso do somatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atrás do somatório. Ou seja, soma tudo. Somando tudo, eu tenho 11.025. Agora, jogo na fórmula da variância. Olha lá, 11.025. O N é 100, tira 1. E aí, faz o cálculo, você tem o valor da variância. O desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, vai ser raiz quadrada de 111,36. Vai ser um desvio padrão de 10,55. Ok. Agora, nós vamos falar sobre assimetria. Assimetria é o seguinte. Eu tenho uma distribuição. Lembra do histograma que nós fizemos? Olha lá, essa distribuição, o gráfico. E aí, eu preciso saber o seguinte, se ele está bonitinho. Ah, não, ele faz assim, depois faz assim. Isso não é simétrico. Ou ele faz assim, depois faz assim. Tá aí. 3 tipos de distribuição. Essa é simétrica, assimétrica, assimétrica. Tá? Para calcular o coeficiente de assimetria de Pearson, eu tenho 2 fórmulas. Tenho essa e tenho essa. A primeira, ela trabalha com média, moda e desvio padrão.
A segunda, não. Com média, mediana e desvio padrão. Qual geralmente a gente usa? A segunda, tá? O segundo que leva a mediana e a média na forma. Valor igual a zero quer dizer que a distribuição é simétrica. Valor positivo, a distribuição, ela tem uma ponta assimétrica do lado dos números positivos. O valor negativo, a distribuição já tem uma ponta assimétrica que se estende pelos valores mais negativos. Está aqui. Aqui é a simétrica. Olha só o que acontece na simétrica. A média é igual à mediana, que é igual à moda. A simetria negativa, aqui, ó, a ponta simétrica para o lado dos números negativos. Olha só, a média é menor que a mediana, que é menor que a moda. E a dos positivos, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Então, na verdade, não é necessário você calcular o coeficiente. Você tem o valor da moda, da mediana e da média, vê como uma se relaciona com a outra. Tá? A moda, é lógico, sempre vai estar aqui no ponto mais alto da curva. Por quê? Porque é frequência, né? Frequência maior, dado que tem frequência maior. Aqui, ó, em histograma, eu tenho aquele que vem para o lado positivo, para o lado negativo, e aqui eu tenho a distribuição simétrica. Bom, além disso, você pode, então, só analisar a média, mediana ou moda, ou calcular o coeficiente de Pearson. No nosso caso, olha lá, a média é 84, que nós já calculamos, a mediana é 83,3, a moda é 83,7. E o desvio padrão é 10,55. Se eu for calcular o coeficiente de Pearson, o segundo, vai ficar igual a 0,20. Aqui entrou 84, aqui entrou 83,3 e aqui entrou o 10,55. Veja que o coeficiente é positivo, diferente de zero, né? Então, eu tenho uma simetria indo para os valores mais positivos. Então, isso é a simetria. Você pode calcular o coeficiente de Pearson, tá? Ou você pode comparar média, moda e mediana, da forma que foi colocado naqueles gráficos. Então, na verdade, é onde aquele pico fica. Se ele ficar no meio, é simétrico. Se ele ficar para um lado ou para o outro, ou ela vai ser simétrica positiva ou simétrica negativa. Simplesmente isso. Vamos, então, para o nosso próximo exercício. A tabela representa as vendas diárias de um determinado aparelho elétrico durante um mês. Eu quero distribuição de frequência. Opa, os dados são discretos, então eu não vou fazer intervalo de classe no nosso caso. Poderia fazer? Poderia, mas eu não vou fazer. Vou fazer sem perda de informação. Vou atrás do histograma, média, mediana, moda, variância, desvio padrão. Só que eu quero aqui, ó, que você considere meus dados como vindo de uma população e não de uma amostra. A única diferença vai ser ao calcular a variância e, é lógico, o desvio padrão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o meu XI é o próprio dado, é o dado.
Qual que é o menor xi que eu tenho? Aqui, ó, 10. Qual que é o próximo? 11. O próximo, 12. O próximo, 13. O próximo, 14. 15. 16 e 17. 16 e 17. Tá aí. Os dados, xi. Agora eu vou contar, né? É frequência. Então vamos contar? Vamos tirar isso daqui para eu poder fazer a contagem. Quanto 10 eu tenho? 1, 2. Quantos 11? 1, 2, 3, 4. Quanto 12? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vê que a frequência individual é contagem mesmo, né? 15, 1, 2, 3. Tenho um 16 e um 19. Montei, tá aí minha distribuição de frequências, sem perda de informação, sem intervalo de classe. Ok. Repetir, porque vai fazer o histograma. Então, olha lá. Mesma coisa, classe aqui embaixo e frequência aqui em cima. O 10 tem quanto de frequência? 2. Fez. Não deu para fazer muito no 2, mas considera-se que no 2 desceu. O 11, 4. Desceu. Opa! Mas esses retângulos não estão grudados. E não podem estar grudados. Aqui, a gente não faz os retângulos grudados. Por quê? Porque é discreto. Porque entre 10 e 11 não tem nada, né? Entre o 10 e o 11. Tá certo? Então, eu não posso colocar nada. Entre o 10 e o 11 tem infinitos números, né? Mas que são infinitos números contínuos, né? Não discreto. Então, o 12, ele tem 5. O 13 tem 6. 14 tem 8. 15 tem 3. 16 tem 1. E o 17 tem 1. Veja que todos os retângulos têm o mesmo, mesma largura, né? E os intervalos aqui entre os retângulos são iguais também. Tá? Então, essa parte aqui é igual para todos e o espaço entre um retângulo e outro também são iguais. Esse, então, é um histograma, dados discretos, distribuição sem perda de informação. Média é a mesma forma que você fez o cálculo da outra média. Toda vez que for distribuição, tem que aparecer o FI. Agora, o XI não é mais nada de ponto médio, eu não tenho intervalo de classe. Tá? Então, ele é o próprio dado. Tá aqui, ó. Esse é o XI, é a própria classe, porque eu não tenho intervalo de classes. Certo? Então, você vai fazer 10 vezes 2, 11 vezes 4, 12 vezes 5, 13 vezes 6 e assim vai. Então, tá aí. 10 vezes 2, 20, 11 vezes 4, 44 e assim por diante. Eu preciso do somatório. Então, jogou.
Opa, desculpa. A média ficou 392 dividido pelo número de dados, que dá o 13,07. Então, essa foi a mediana. A moda. A média. Então, essa foi a média. A fórmula foi igual à do exercício anterior, só que o xi muda, né? O xi é mais fácil no caso dos dados sem perda de informação. Então, tá aqui. Vamos fazer a frequência acumulada, né? Como é que faz mesmo? Repete o 2, depois vai somando. Tem que dar 30 no final, por quê? Porque 30 é o número total de dados. Para que eu preciso de frequência acumulada? Para mediana. Então, nós vamos fazer a mediana. Fiz a frequência acumulada. E agora eu vou atrás da classe da mediana. O que eu faço mesmo? 30 mais 1 dividido por 2. Então, olha lá, 30 mais 1 dividido por 2 é 14,5. Onde que está o 14? 14 ou 15? Aqui não está porque é só 2. Aqui é 6, aqui é 11. Opa, achei. O 14,5 está aqui na classe 13, né? E qual que é a mediana? Aqui é a mediana. Precisa fazer conta? Não, não precisa fazer conta. É preciso achar a classe da mediana. E aí, uma vez que você achou a classe, você achou a mediana. Porque eu não tenho intervalo de classe. Então, não preciso usar aquela fórmula enorme, que é para quando eu tenho intervalo de classe. Tá certo? Quem que vem agora? A moda. A moda também é como a mediana. Você vai procurar qual é a classe que tem maior frequência. Aqui, ó. Você não vai procurar em frequência acumulada, você vai calcular na frequência individual. Achei a classe da moda. Quanto que vale a moda? Aqui ela, ó. 14. Não precisa fazer conta. Aquela conta de mediana e moda é para distribuição com perda de informação. Agora, a variância vai ter que fazer conta. A fórmula é a mesma. Tem o FI. Eu vou abrir novamente 3 colunas para facilitar o meu cálculo. Então, olha lá, abri aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira. Lembre-se, essa é essa aqui ao quadrado e essa é essa aqui multiplicado por FI. Primeiro eu preciso fazer a subtração. Lembrando que a moda é, a média é 13,07. Então, olha lá, 10 menos 13,07. 307. 11 menos 13,07. 12 menos 13,07. 13 menos 13,07. E assim vai. Tá? Então, você fez a subtração entre o xi e a média. Agora, é elevar tudo ao quadrado. Tá aí. E depois, uma vez que você elevou ao quadrado, você vai multiplicar por FI, olha lá, ó. 4 vezes 4,285 e assim vai. Multiplicando a coluna 4 a coluna 2. Ou a coluna 2 a coluna 4. Dá no mesmo. Tá?
que eu preciso? Eu preciso do somatório para aplicar na fórmula. Então, olha lá, vai ser o somatório, ou a soma, dividido por 30. Uai, por 30 é população. Quando é amostra, você vai dividir por n menos 1. Quando é população, você vai dividir por n. Então, você vai dividir por 30. Isso dá uma variância de 2,796. Tirando a raiz quadrada, eu tenho um desvio padrão de 1,67. Então, está aí o nosso caso, uma distribuição sem perda de informação, que você só pode fazer com dados discretos, tá? Então, eu fiz com dados discretos. Agora, eu vou fazer uma distribuição com perda para dados discretos. Vou montar para vocês a tabelinha, tá certo? Então, voltemos. Considere os dados do exercício anterior, faça uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Isso quer dizer que é com perda de informação. Os dados são os mesmos que nós trabalhamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, se vocês lembrarem do exercício dos dados contínuos, a primeira coisa foi calcular a amplitude das classes. Para isso, eu preciso do valor menor, que está aqui, ó, é 10. Preciso do valor maior, que é 17. Vou fazer a diferença entre esses dois, vai dar 7. E vou dividir por raiz de n. N é 30. Então, 17 menos 10, raiz de 30, isso vai dar uma amplitude de 1,3, que é praticamente uma amplitude de 1. Novamente, pegando o inteiro, né? Então, a amplitude da classe vai ser 1. Como é que eu vou fazer? Qual que é a primeira classe? Aqui, ó, é o 10. Agora vem o seguinte, eu fecho a esquerda, eu fecho a direita. Na verdade, eu fecho dos dois lados. E não repito número nenhum. Então, olha lá, vai ser 10, você pode fazer esse símbolo ou simplesmente um tracinho. Vai ser de 10 até 11, porque a amplitude de classe é 1. Eu não vou vir aqui na segunda classe e colocar o 11, tá? Porque o 11 já está na primeira classe, porque eu fechei dos dois lados. Então, quem que vem? Vem o 12. A largura de classe é 1. Vai vir o 13 aqui? Não. O 13 já está lá em cima. Então, vem o 14. E no final vem quem? O 16. Coube todo mundo aí? Coube. Tá? Agora vamos contar. É o 10 e o 11, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 10 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 valores, 12 e 13. Agora, 14 e 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o último, 2. Tá? Vamos ver se deu 30 mesmo? 11, 11, 22, mais 6, 28, mais 2, 30. Tá certo. 30. Tá? Então, essa é dados discretos em distribuição com perda de informação. Agora, como é que eu faço o histograma, cálculo média, cálculo mediana, tudo?
é tudo igual ao exercício dos dados contínuos. Tá? Para achar a média, você vai ter que achar ponto médio. Tá? A mediana vai ser aquela fórmula enorme e assim por diante. Tá certo? Histograma é tudo junto, não é mais tudo separado. Tá? Porque ele está trabalhando com uma distribuição com intervalo de classe. Bom, voltemos. Vamos ao nosso último exercício. É um exame final de métodos quantitativos, a nota média foi 150. Opa, desculpa, 150 alunos, a média foi 7,8. O desvio padrão foi 0,80. Em matemática instrumental, entretanto, a nota média foi 7 e o desvio foi 0,8. Eu quero saber em qual disciplina a distribuição de notas foi mais homogênea, ou seja, teve menor dispersão, né? Ficou ali, todo mundo mais ou menos próximo, né? Com a nota. Para fazer isso, eu preciso do que se chama coeficiente de variação. É ele que é utilizado para você fazer a comparação de dois grupos de dados. O coeficiente de variação é dado por desvio sobre média, vezes 100, porque ele é dado em porcentagem. No primeiro caso, métodos quantitativos, a média foi 7,8 e o desvio foi 0,8. Em matemática instrumental, não, era matemática financeira, né? A média foi 7 e o desvio foi 0,8. Vamos jogar na fórmula do coeficiente de variação. Olha lá, para métodos, o desvio é 0,8, a média é 7,8. Isso deu 10,3%. O próximo, o desvio é a mesma coisa. O que muda é a nota, que é uma nota mais baixa. Então, fazendo esse cálculo, o que eu tenho? 11,4. Qual das turmas ou da matéria, né, ali na matéria, as notas na matéria, é mais homogênea, né? Por quê? Porque é menor. Então, eu tenho 10,3, que é o coeficiente de variação menor, portanto, ele diz que eu tenho mais homogeneidade nas notas de métodos quantitativos. Bom, pessoal, foi isso, então. Tentei pegar as duas aulas, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Amanhã, daqui 2 dias, eu volto para fazer a segunda aula de exercício. Então, até lá.